Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Muito cansado. Só não devo estar mais cansado que a minha esposa. Porque dia de hoje foi puxado. Dia de hoje eu brinco que se eu fosse um cara que tivesse atenção para essas coisas, eu tinha feito até umas fotos. Porque hoje foi o dia das 3 estolas. Eu usei estola branca, estola roxa e estola verde. E agora estou sem estola. Então vocês veem que foi um dia puxado, né? Mas graças a Deus a gente está aqui. Para minha esposa ainda foi mais puxado, porque ela ainda teve que organizar a unção dos enfermos comunitária e a nossa novena de Cristo Rei. Então vocês veem que o negócio foi agitado esses dias, né? Mas tudo bem, a gente vai tocando de lá, tocando de cá, resolvendo as coisas, né? Eu tô aqui tentando ver se entra as coisas direitinho. Por algum motivo não está entrando, então vou ter que trocar a rede do computador. Mas tudo bem, dá tempo, não precisamos ficar muito preocupados, né? Aos pouquinhos as coisas vão entrando. Amanhã é dia 16 de novembro. É o dia que a igreja celebra o Pacto das Catacumbas. É também o Dia Mundial dos Pobres. E é interessante porque o Pacto das Catacumbas é o pacto da igreja serva e pobre, né? É o Dia Mundial dos Pobres, né? O Papa Francisco e Papa João XXIII nos chamavam para ser uma igreja pobre para os pobres. Então essa chamada não é uma chamada nova, não é uma ideia, vamos dizer, avançada ou modernista, como alguns querem dizer. Isso é o núcleo do Evangelho. Aliás, oi Fátima, boa noite, paz e bem. Aliás, o Papa Leão XIV fala isso na encíclica não, na exortação de Lex T. E eu estou aqui enfrentando um computador que não quer trabalhar, né? O computador não quer trabalhar, ele está de greve com a minha cara, eu vou ter que desligar o computador e ligar de novo. É mole? Mas tudo bem. Como eu disse, sempre dá tempo, né? Mas é claro que a gente fica ansioso. Então nós estamos aí, vamos esperar o computador entrar agora, né? Já está entrando, mas ainda bem que meu computador é rápido. Já está entrando aqui, quase na hora da gente ler o Evangelho. Vai rezar, né? Maravilha.
Pronto, estou abrindo aqui o nosso... Entrou alguém aqui. Rafaela Fávaro. Boa noite, Rafaela. Paz e bem. Seja bem-vinda à live. Né? Estamos aqui, né? O site da CNBB já está entrando. Vamos só esperar um pouquinho, porque eu tive que reiniciar o computador. Mas é que eu tive que reiniciar o computador, amor. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. E Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Ou ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões. Serei levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Serei entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. E permanecendo firmes, é que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Sandra Lúcia entrou e a Rosângela Tardelli entrou. Boa noite, paz e bem. Bom, esse evangelho é um evangelho complicado. E sabe, eu acho também que há uma certa má vontade
As pessoas não querem interpretar esse texto. De certa forma, existe um grupo de pessoas que quer fazer uma teologia que oprime. É uma teologia que muitos chamam de teologia do domínio. E ela é assim, olha, cuidado, hein? Cuidado, se for assim, você vai para o inferno. Cuidado, cuidado, porque isso é muito ruim. Aquilo é muito ruim. E sabe, pessoal, o povo dessa teologia, eles não conseguem nem viver dentro da igreja. Eles ficam trazendo coisas de fora da igreja para dentro da igreja para poder pôr medo na gente. Então, toda época de Halloween, cuidado com Halloween. Halloween é coisa do demônio, Halloween isso, Halloween aquilo. Aí passa o Halloween, vem o Natal. Ah, cuidado com o carnaval, carnaval isso, carnaval aquilo. Sabe, pessoal? Aí começa a quaresma, e na quaresma é um monte de regrinha insana. E tudo é difícil. Sabe, pessoal, essas pessoas, elas não estão seguindo Jesus, elas estão seguindo uma outra coisa, elas estão seguindo um poder que oprime. Fátima está dizendo, verdade, diácono Bernardo. Que bom que você concorda comigo, Fátima. Sabe, é como se essas pessoas precisassem o tempo todo do medo. É como se essas pessoas colocassem que a única forma de você viver a fé é a fé com medo. E também são pessoas que querem que a gente viva de aparências. Usam os trajes lindos, maravilhosos. E eu vou dizer para vocês, é caro pra caramba. Qual é o sentido de pessoas gastarem tanto dinheiro com roupa? Ainda mais se a gente pensar esse evangelho. Porque esse evangelho começa com as pessoas fascinadas pela beleza do templo. E Jesus fala, vocês se encantam com isso? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Ah, Bernardo, ele está profetizando a destruição do templo. Tá, vamos aceitar. Mas é mais do que isso. Jesus está profetizando a destruição do templo, que é o templo da igreja antiga. E, infelizmente, esse templo existe até hoje. Jesus nunca pregou uma religião de templo. Jesus nunca se disse sacerdote, nunca foi sacerdote na vida. Ele nunca pediu o sacrifício. A religião que Jesus prega é a religião de homens e mulheres que caminham na fé. Nos primeiros séculos, inclusive, essas pessoas celebravam a palavra e partiam o pão. Não como uma missa, porque sequer existia padre, não existia templo, não existia procissão de entrada, não existia nada disso. Mas existia a igreja. A igreja serva e pobre, como nós assinamos no Pacto das Catacumbas, após o fim do concílio. E foi no dia 16 de novembro, amanhã. A igreja de Jesus nunca foi uma igreja de poder, de força.
de grandes templos. Ah, Bernardo, mas tem a catedral tal, tem a catedral qual. Verdade. Essa é a forma como as pessoas que vivem uma antiga religião, uma visão antiga da fé, entendem a igreja. E é muito bonito, porque Jesus denuncia que isso é errado. E ao falar isso, ele não tapa o sol com a peneira, nem romantiza as coisas. Vai dar ruim. Quem seguir o meu caminho vai sofrer. E aí eu dou um pulinho na primeira leitura. Porque o profeta Malaquias fala do dia do Senhor. Jesus só tinha uma túnica. É verdade. Fátima, você está certa. Aliás, Jesus era um sem-teto, ele não tinha nem onde pousar a cabeça. Né? E Malaquias fala do dia do Senhor, e o dia do Senhor, ele é assustador para uns e maravilha para os outros. Ele é destruição para uns e construção para outros. Porque os soberbos e os perversos, os ímpios, ímpio é perverso, tá? Os soberbos e os perversos irão pagar. Mas aqueles que temem o Senhor verão nascer o sol da justiça e se alegrarão com isso. A perversidade, ela se apresenta de muitas formas, inclusive na forma de um segmento da religião. Algumas pessoas seguem a religião com tamanha dureza no coração, com tamanha raiva, com tamanho rigor, que são perversas. Jesus falava isso: ai de vós, fariseus hipócritas, que tomam para si a chave do céu, mas não permitem que ninguém entre. Em outra passagem ele diz: você põe fardos tão pesados sobre as pessoas que elas não podem carregar. Sabe, é necessário que a gente mude a nossa visão. Na segunda leitura, a leitura é instrumentalizada. Quem não trabalha não come, então não tem que ter Bolsa Família, não tem que ter nada. Não foi isso que Paulo falou. Paulo falou: quem não quer trabalhar. Ou seja, Paulo está falando das pessoas que manipulam a fé em benefício próprio. Aqueles que distorcem a palavra do Senhor para se dar bem. E aqueles da teologia do domínio, que eu falei no início dessa live, fazem muito isso. Eles manipulam os conceitos da religião para que eles possam se dar bem. Esses morrem de medo do dia do Senhor, porque eles são perversos e eles vão queimar. Mas não confunda a justiça divina com a punição, com o punitivismo, com a vingança. A justiça divina se manifesta no mundo, mas ela é regada de perdão e misericórdia. Aliás, a forma como Deus exerce a justiça é pela misericórdia. Um dos salmos diz: se Deus levasse em conta as nossas faltas, quem irá subsistir? O que Paulo condena são aqueles
que abusam da religião para se dar bem. Paulo não condena o irmão, a irmã pobre. Paulo apenas diz: não abusem da fé. Não instrumentalizem a fé. Não transformem a fé em objeto de riqueza, de poder, de força. Vivam como igreja pobre para os pobres. E você não pode ser igreja pobre se você quer templos grandiosos, com pedras lindas e ofertas votivas. É com isso que você se encanta. Ai, meu Deus do céu, não restará pedra sobre pedra. Porque haverá um momento em que esses templos serão destruídos. Mas não os nossos templos. Porque nós acreditamos numa igreja simples, numa igreja serva e pobre, numa igreja que se escondeu nas catacumbas de Domitila e em outras catacumbas, que sabe que pode ser perseguida e não se incomoda com isso. A coisa mais ridícula do mundo é quando o pessoal fica dizendo: ai, a igreja está sendo perseguida. Que maravilha, Alecrim Dourado. Quem que você pensa que é? Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Os discípulos foram perseguidos. Os discípulos dos discípulos e dos apóstolos foram perseguidos. E você, Alecrim Dourado, quer viver num mundo onde nada vai acontecer com você? Tá, pior é que esse mundo existe. É o mundo daqueles que exploram a religião, exploram a sociedade. Aqueles que usam da fé para o benefício próprio em vez de promover o bem comum. Usam da fé para se dar bem em vez de valorizar a dignidade das pessoas. Mas temei. Temei vocês, porque no dia do Senhor vocês serão queimados. Quanto a nós, simples, fracos, limitados, aqueles que se sabem insuficientes, mas que confiam no Senhor. Aqueles que sabem que não têm condição de enfrentar os grandes poderes, mas confiam no Senhor. Que não se preparam para as batalhas, porque as batalhas não levam a nada. Não será com o mal que nós venceremos o mal, não será com a violência que nós venceremos a violência, não será com a fúria que venceremos a fúria. Ao mal nós responderemos com o bem, a raiva com amor, a fúria com perdão. Sim, sim, nós estamos em desvantagem. Não temos as forças que eles têm, mas nós temos a fé. A fé e a promessa, a fé e a certeza que a justiça será realizada, que a salvação é justiça, e justiça é tudo o que precisamos. Mas precisamos testemunhar a justiça, mostrar ao mundo o que é a justiça divina. É a justiça que perdoa, que tem misericórdia, que acolhe e que inclui, que promove a vida e a dignidade humana, que chama homens e mulheres a restaurar a vida e restaurar a relação com a Mãe Terra. Nossa caminhada vai ser difícil, custosa, diria até com muito sofrimento. Mas nós vamos perseverar. Não porque somos especiais, não porque temos algum dom especial, mas apenas porque confiamos no Senhor e na sua justiça. E caminharemos juntos, homens e mulheres, velhos e crianças, juntos, até o dia
que a gente verá o sol de justiça brilhar na terra sem males. Amém? De hoje eu falei pouquinho, 5 para as 8. Provavelmente também, pessoal, porque eu estou cansado, estou exausto. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? A Sandra está dando amém, Fátima está dando amém com mãozinha de oração. Muito obrigado a vocês. Amanhã, domingo, não tem live. Segunda-feira, 19h30 tem. Então, até lá. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Para aí. Amém. Linda reflexão, Diácono Bernardo. Gratidão. A Rafaela Favorato. Amém. Fátima, a gente percebe que você está cansado. Tenha um bom descanso. Obrigado. Obrigado, diz Rafaela. Amém, diz Sandra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João 23, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.